romantismo? O romantismo foi um período cultural, artístico e literário que se inicia na Europa no final do século XVIII, espalhando-se pelo mundo até o final do século XIX. O berço do romantismo pode ser considerado 3 países: Itália, Alemanha e Inglaterra. Porém, na França, o romantismo ganhou força como nenhum outro país, e através dos artistas franceses, os ideais românticos espalham-se pela Europa e pela América. Principais características do romantismo: valorização das emoções, liberdade de criação, amor platônico, temas religiosos, individualismo, nacionalismo e história, influência dos ideais iluministas. O teatro romântico. Na dramaturgia, o romantismo se manifesta valorizando a religiosidade, o individualismo, o cotidiano, a subjetividade e as obras de William Shakespeare. Autores românticos. Os 2 dramaturgos mais conhecidos dessa época foram Godot e Frédéric Chierny. Victor Hugo também merece destaque, pois levou várias inovações ao teatro. O romantismo no Brasil. Já no nosso país, os artistas buscaram sua fonte de inspiração na natureza e nas questões sociais e políticas. Em 1838, é encenada a primeira tragédia de Gonçalves de Magalhães, O Poeta e a Inquisição. Também podemos destacar a peça O Noviço de Martins Pena. O realismo. Na segunda metade do século XIX, o melodrama burguês rompe com o idealismo romântico e dá preferência a histórias contemporâneas com problemas reais de personagens comuns. A partir de 1870, por influência do naturalismo, que vê o homem como fruto das pressões biológicas e sociais, os dramaturgos mostram personagens condicionados pela família que nasceram e pelo meio. Principais características do realismo. Busca-se uma nova concepção arquitetônica para os teatros, que permita boas condições visuais e acústicas para todo o público. O diretor e o encenador adquirem nova dimensão, usando cenários de um realismo extremo. Konstantin Stanislavski cria um novo método de interpretação na Rússia. Autores realistas. Konstantin Stanislavski nasceu em Moscou, criado no meio artístico. Cursou durante um tempo a escola teatral. Passou a dirigir espetáculos e criou o Teatro de Arte de Moscou, pioneiro na montagem de Tchekhov. Criou um método de interpretação em que o ator deve viver o personagem, incorporando de forma consciente sua psicologia. Seu livro Preparação do Ator é divulgado em todo o mundo. O teatro realista. Com o realismo, problemas do cotidiano ocupam os palcos. O herói romântico é substituído por personagens do dia a dia, e a linguagem torna-se coloquial. Em Casa de Bonecas, por exemplo, escrita por Ibsen, é tratada a situação social da mulher, tema pouco discutido e falado. Aliás, as atrizes surgiram no realismo. Antes, as mulheres eram interpretadas por homens que se vestiam de mulher e tinham a voz fina. O realismo no Brasil. No Brasil, o realismo marca mais intensamente a literatura e o teatro. Entre os principais autores estão Machado de Assis, que escreve Quase Ministro, e alguns românticos como José de Alencar com O Demônio Familiar e Joaquim Manuel de Macedo com Luxo e Vaidade. Outro nome de peso é de Arthur Azevedo, criador de comédias e operetas como A Capital Federal e O Dote. O simbolismo. Ele tem o seu auge na metade do século XIX. Além de rejeitarem os excessos românticos, os simbolistas negam também a reprodução fotográfica dos realistas. O teatro simbolista. No teatro simbolista, nenhum objeto do palco é decorativo. Ele está ali para exteriorizar uma visão, sublinhar um efeito, desempenhar um papel. É como se o objeto falasse mais que as palavras dos autores. Por isso, o simbolismo incentiva uma comunicação não racional e conduz a uma visão subjetiva. É tudo muito pessoal, íntimo. Autores simbolistas. Escritores como Ibsen, que começam como realistas, evoluem no fim de sua carreira para o simbolismo. Principais características do simbolismo. Os textos não eram elaborados, eram fracos, não tinham conflito que dá emoção à narrativa. Esse tipo de teatro não continha ideologia, coisa muito comum agora, mas naquele momento histórico, isso representava uma falha enorme. Surge o uso da iluminação e a preocupação com a fotografia do palco. O espaço cênico é reformulado, são criados cenários monumentais e estilizados. O simbolismo no Brasil. O teatro simbolista começa a ser escrito e encenado no início do século XX. A produção de textos é pequena. Falo mais da sociedade carioca da época. Os principais dramaturgos são Roberto Gomes, que escreveu O Canto Sem Palavras e Berenice, e Paulo Barreto,
autor de Eva. Em 1933, Paulo Magalhães monta A Comédia do Coração, que propõe no palco personagens simbólicos como dor, paixão e ciúme. Comparando os três. Um romântico diria: tu és a rosa mais formosa do meu jardim celestial. Já um realista diria assim: você é a mulher mais linda do mundo. E o simbolista apenas entregaria uma flor e daria um beijo.